Nós não aceitaremos a anistia light meia boca. Eu estou me comprometendo com você. Deixar muito claro, essa anistia meia boca não vai resolver os problemas do Brasil, pelo contrário, vai aprofundar os problemas. Então a nossa orientação aqui nos Estados Unidos, e eu aposto que o PL vai segui-la, é de que um texto de uma anistia que não seja ampla, geral e restrita será rejeitado. Ah, mas Paulo, se for rejeitado a gente não terá nada. Paciência. Essa não é a anistia que o Brasil precisa. E não é por razões muito simples. Primeiro que ela não pacifica o país e não resolve o problema da pressão das pessoas politicamente perseguidas. E uma vez que não faz isso, não tem efeito algum em reverter, por exemplo, as sanções americanas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e as tarifas contra as exportações brasileiras. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Como nós veremos ainda hoje, eles estão acompanhando os avanços legislativos e a situação política do Brasil. E não ficarão satisfeitos com uma anistia meia boca. Hoje, ao telefone, conversei longamente com eles, e eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é, os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der aos seus cidadãos. Se o Congresso for sequestrado pelo Supremo Tribunal Federal, como disse o relator, essa entrevista foi traduzida e passada para os Estados Unidos. Se isso que ele está dizendo, que o Supremo Tribunal Federal sequestrou o relator, nós continuaremos aumentando a pressão. Ai, mas, Paulo, está tudo combinado. O Mota fez isso de jogo de cena. Eu falo, pô, não bastou? Ontem era o Mota ia votar a anistia para perder. Aí passa com 311 votos, muda. Não. Agora o combinado é outro. Meu filho, você não entende como funciona o Congresso. Não tem esse negócio de combinado. Aquilo lá são um monte de interesses, existe um processo de convencimento, existe medo, existe um monte de coisa em jogo. E existe a sua pressão. Não funciona dessa forma. Parem de acreditar nessas pessoas. Eu já falei isso milhões de vezes. O Centrão abastece a imprensa com o que a imprensa quer ouvir. A imprensa utiliza o que o Centrão diz para ficar, meu Deus, não vai acontecer. Não se preocupem, Paulinho da Força pode falar o que ele quiser, mas quem decide essas coisas não é o relator. O relator não é um super-homem que decide unilateralmente qual vai ser o texto votado. Muito pelo contrário, quem decide é a maioria. Há uma série de instrumentos regimentais para você aprovar anistia ampla, geral e restrita, mesmo que o Paulinho da Força não queira, inclusive a possibilidade de trocar o relator. Por isso que eu estou dizendo, não se dê por derrotado. Parte do sucesso vai depender da pressão e da cobrança que você fizer ao seu deputado. E essa pressão tem que ser feita. Eu já disse, sem o PL, fiquem tranquilos, sem o PL na jogada, nenhum texto é aprovado. Então, se eles quiserem escantear a direita para propor uma anistia light deles, também não vai dar certo. Vamos ter aí, ele está falando de mais 2 semanas, eu acho que mais 3 ou 4 de discussão. Eu volto a dizer, o Centrão abastece a imprensa do que ela quer ouvir e, no final das contas, ele acaba fazendo o contrário do que diz para a imprensa. 2, 3 semanas atrás não era possível que a anistia fosse votada. Aí essa semana já viram, não, vai ser votada a urgência, mas já está combinado que vai perder. Agora já está combinado que vai ser votado, mas vai ser uma anistia light. E as pessoas, os analistas da internet, ficam lendo a imprensa, se informando pela imprensa. Eu não me informo pela imprensa. Eu falo com 10, 15 deputados todos os dias da minha vida. Deputado de centro, deputado de direita, fala com governador, deputado de centro, deputado de direita. A imprensa, o que a imprensa quer? A imprensa quer te derrotar. Ela quer dizer que não tem chance de aprovar a anistia. E tem gente da direita comprando isso. Porque ela sabe que se ela conquistar a sua mente e o seu coração, você já está derrotado. Ela também dizia que não tinha chance de acontecer a sanção dos Estados Unidos. A imprensa agora diz que as sanções não têm efeito. E a gente está vendo os efeitos. A gente viu a mudança os efeitos na mudança do posicionamento do STF. A gente viu os efeitos agora na mudança de posicionamento do Congresso. Não, mas nada vai adiantar. Não tem chance de aprovar a anistia. A anistia agora não vai passar. Não, mas se passar. Não, se passar não vai ser ampla, geral e restrita. E não vai liberar o Bolsonaro. Não, mas se liberar o Bolsonaro, aí não vai passar no Senado. O Alcolumbre vai barrar. Não, mas se passar no Senado, não. Se passar no Senado, o Lula veta. Não, e se o Lula vetar, vão derrubar o veto? Não, mas se derrubar o veto, vão derrubar no STF. Ou seja, eles querem. O trabalho deles é criar conjecturas mentirosas para fazer você desistir. E tem gente comprando essa porcaria. Bando de broxa! Enquanto isso, nós aqui, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar ponto a ponto. Primeiro, resolvemos o problema de pautar na Câmara. Algo pelo qual, volto a dizer, nós estamos lutando há 2 anos. Os últimos 8 meses de mandato do Hugo Mota. Agora a gente vai trabalhar no texto. Depois de trabalhar no texto, a gente vai trabalhar na aprovação. Depois, a gente vai ter que apontar todos os canhões para o Senado. Para aprovar também no Senado até chegar a batalha no STF. Mas quando chegar no STF, estamos todos perdidos. O faraó vai nos matar, ele vai chegar com os seus carros de guerra.
Quando chegar no STF, olha, já vou te adiantar, a batalha não é tão ingrata quanto muita gente pensa. A gente já vai ter vencido todos os outros frontes e vai ter uma cidade para conquistar, um inimigo. Mas vamos ter um país inteiro alinhado em defesa da anistia e os Estados Unidos nos dando suporte aqui do exterior. Ora, veja, hoje no STF a gente já tem 3 ministros abertamente dissidentes. Nós temos um ministro Barroso choramingando ao vivo, como a gente vai ver daqui a pouco. E eu pergunto a vocês sabem qual é a posição do Fachin? Eu não sei. Vocês sabem qual é a posição do Dias Toffoli? Não sei. Só para dar 2 exemplos, andam calados, né? Será que não é possível mudar a posição deles depois de uma Magnitsky, que já vai ter tido efeito, destruído a vida do Alexandre totalmente, pegando suas famílias, suas empresas e absolutamente tudo que ele tem, e possivelmente outros ministros, até lá, de outros ministros do STF? Eu repito, eu falo isso todos os dias. Nós não podemos nos esquecer que nós temos o único aliado que importa, que é o Senhor dos Exércitos. Nós temos a providência, e eu tenho fé nisso. Eu tenho fé que eu vou fazer o que é certo, eu vou buscar o reino dos céus, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. E no fundo é isso, as pessoas têm um problema de fé. Façam a parte de vocês e deixem que Deus se encarregue do restante, mas faça tudo o que você puder. Tudo o que você puder. Esquece as notícias, esquece os acordos de bastidores. Isso acontece o tempo inteiro. É claro que há acordos de bastidores. Não há um, há 30 acordos diferentes de bastidores que mudam o tempo inteiro de acordo com a conveniência do momento. Então é claro que a gente tem que estar vigilante. Mas esperem o melhor. E tão somente estejam preparados para o pior. Quem só espera o pior nunca ousa. E quem não ousa não vence, porque já foi derrotado dentro da própria mente e do coração. E eu sou um vencedor, eu venci em tudo que eu fiz na minha vida. E eu não entrei nessa briga para perder. Eu vou vencer. Você vai vencer. O primeiro mais importante, que é o assunto de hoje, é que a maior barreira que nós enfrentamos até agora foi derrubada. O problema real era a discricionalidade que o regimento interno atribui ao presidente da Câmara. Se o Mota não quisesse botar em votação, realmente não colocaria. E o que nós poderíamos fazer era derrubar o Mota. Que seria um trabalho enorme, uma etapa anterior. O problema todo era se a urgência seria ou não votada. Eu digo há pelo menos 8 meses, mas na verdade há 2 anos desde o Arthur Lira. Então, graças à pressão dos Estados Unidos, mas também às ruas, que tornaram a situação insuportável, a ponto de 2 meses atrás, vocês não sabem, mas eu sei, 1 mês e pouco atrás, o Alexandre de Moraes ter recebido um emissário do Congresso dentro da sua sala para dizer a ele: o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. Estou aqui para lhe dizer que o presidente Hugo Mota não vai mais conseguir segurar. É claro que você não sabe disso. Há muitas coisas que as pessoas não sabem. Há muitas coisas que as pessoas não sabem, mas querem pagar de que sabem todos os acordos que estão acontecendo nos bastidores, porque leram na Globo News, na André Sadia, ouviram um cara falando. Mesmo na Câmara, um monte de deputado perdido. E o que dá para dizer é que o problema de ontem foi resolvido. Comemorem, celebrem. A parte do Hugo Mota ele fez. Agora cabe a nós defendermos a nossa posição da anistia ampla, geral e restrita. Nós não aceitaremos a anistia light meia boca. Eu estou me comprometendo com você a não retroceder. Não parar, não precipitar e não retroceder. O Trump